Olá, alunos. Boa tarde. Eu sou a professora Maria Cristina Cris Souza e eu vou estar aqui com vocês compartilhando com o professor Mendonça algumas informações de língua portuguesa. O nosso vídeo de hoje é referente ao gênero discursivo jornalístico, no qual vocês vão encontrar alguns gêneros textuais que já são conhecidos de vocês, como, por exemplo, as notícias, as reportagens, os editoriais, as cartas ao leitor, e hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com a charge. Muito bem, vamos ver o que é que este novo gênero textual nos reserva. Então, vamos lá. Gênero discursivo jornalístico, gênero textual charge. Vejam bem, o que é, então, a charge? A palavra charge, ela já tem a sua origem numa palavra francesa, que é o charger, que significa o quê? Carregar, atacar violentamente, exagerar o caráter de alguma coisa ou de uma pessoa, de algo, até torná-lo ridículo ou caricato. Né? Então, a caricatura vai fazer parte da charge, quando ela expressa de uma forma exagerada uma característica de uma situação ou de uma pessoa. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da linguagem verbal e não verbal e cujo objetivo principal é transmitir uma visão crítica, carregada de ironia, de humor, sobre uma determinada pessoa ou assunto da atualidade. E aqui, por crítica, a gente entende o comentar um fato baseado em argumentação, de modo a expor uma opinião sobre esse acontecimento. Então, aqui vocês têm uma charge, que é de 1831, que faz uma crítica ao rei francês Luís Philippe. Quem fez essa charge foi Honoré Daumier, e essa charge rendeu ao chargista 6 meses de detenção na casa de saúde Dr. Pinel, na França. A história da charge teve início na Europa, no princípio do século XIX, quando as pessoas que se opunham ao governo se atreveram a criar uma nova forma de expressão para criticar a tirania e os desmandos dos seus representantes. No Brasil, em 1896, Julião Machado, um chargista português, iniciou a publicação de charges em jornais, em uma coluna denominada Caricaturas Instantâneas. Né? Então, vocês veem que a charge sempre vai estar trabalhando com a questão caricatural. Essa coluna estava no jornal Gazeta de Notícias. Em 1898, o Jornal do Brasil vai publicar charges semanais na primeira página e depois elas vão se tornar diárias e são assinadas por Raul Pederneiras. Vão se seguir ao Raul Pederneiras, Manuel de Araújo Porto Alegre, Ângelo Agostini, Rafael Bordalo Pinheiro, Belmonte, J. Carlos, que são os chargistas do século anterior, né, do século XIX. Depois, a charge atravessou o século XX com a Belle Époque e lançou alguns personagens que se tornaram famosos, como o Zé Povo, o Jeca Tatu, e essa charge se tornou mais curta, mais rápida, ela sofreu uma evolução, explorando a comicidade em detrimento da agressividade na crítica social e política. Essa nova forma de expressão, portanto, aliou imagem e texto com uma linguagem totalmente irreverente. Conquistou a simpatia da população e fez do gênero um dos mais apreciados até os dias de hoje. Hoje em dia, atualmente, no Brasil, nós temos grandes chargistas, tais como o Enfio, Laerte Coutinho, Milor Fernandes, Ângeli Jaguar, Carlos Latuf, Ziraldo, entre outros. Aqui vocês têm a foto, por exemplo, da esquerda para a direita, do Enfio, Laerte Coutinho, Milor Fernandes e Ziraldo. Vamos ver, então, alguma especificidade da charge. A charge ela está presente em jornais ou revistas, impressos ou online, não importa a mídia. E a charge ela é diferente do cartoon. O cartoon diz respeito a situações relacionadas ao comportamento humano. Elas são situações atemporais,
universais, acontecem, portanto, com todos os seres humanos, ou com a maioria deles, são característicos esses comportamentos dos seres humanos, são atemporais, tanto faz se foi no século passado, neste século, no século anterior, e ela se dá, essa representação dessas situações, por meio de personagens que remetem a uma coletividade. Então, não estou falando de uma pessoa especificamente, mas sim dos seres humanos. Já a charge satiriza situações específicas que estão situadas no tempo e no espaço, de forma a sempre apontar para uma personalidade ou figura pública em específico. Então, eu tenho uma situação que é pontual, ela é datada, ela é temporalizada e ela é espacializada. Eu tenho um acontecimento que vai gerar a charge, ou eu tenho uma personalidade, uma figura pública que vai gerar essa charge. Então, vejam lá. Por favor, o senhor poderia me dar uma... Aí o rapaz diz, informação. O que acontece com o ser humano em geral? O ser humano em geral acha que a pessoa que é deficiente está numa situação inferior e, portanto, o que ela poderia vir pedir? Uma esmola, uma ajuda. E não é isso que acontece. O que o cadeirante queria era uma informação. Então, esse é um comportamento que não é específico. Essa situação, ela não é específica, mas trata de um personagem que representa uma coletividade e é uma situação que é atemporal, universal. Portanto, aqui nós temos um cartoon feito pelo Ricardo Ferraz. Já nesta outra situação, a violência cresce no interior do país, vai passando a carteira caipira. Não falei para você que um dia o progresso chegava aqui, mulher? Então, olha só, essa já é uma situação que ela está datada, especificada. Ela ocorre o quê? Naquela cidade do interior, neste século, né, em que existe arma de fogo e tudo mais, pelas características vocês vão conseguindo concluir essas datações e essas temporalizações e espacializações. E ela é referente a uma pessoa ali, ou uma classe de pessoas, né? Quer dizer, aquele local que antes era tranquilo, calmo, a gente sempre alia a questão do bucolismo do campo a estar tudo tranquilo, a ter paz, a não ter violência, e de repente o progresso chega, né? E o que é esse progresso neste caso? É também a violência. E aí nós temos uma crítica social sendo feita a essa questão do progresso desenfreado, a não cessação da violência pelas autoridades policiais, governamentais, políticas dentro do país. Então, é uma charge. Isso deixa muito claro para nós a situação de uma charge. Então, a charge se refere a um fato atual e de conhecimento público. Ela tem temporalidade e espacialidade. Para poder compreender uma charge, é necessário conhecer o assunto a que ela se refere, num contexto voltado para problemas sociais, acima de tudo. Então, fica, eu acho que mais clara agora a charge que nós acabamos de ver. A charge também, diferentemente das histórias em quadrinhos e das tirinhas, ela se apresenta em um único quadro. Ela tem uma linguagem muito precisa, ela é muito enxuta, muito rápida na transmissão da sua mensagem. Utiliza recursos verbais e não verbais, sendo um texto multimodal, porque ela vai trabalhar com muitos modos e meios de expressão, os verbais, os não verbais, que estão agregados. Vejam só, aqui nós temos, e Pinóquio teve um destino fatal, virou redator do horário eleitoral. Vou construir escolas, creches, hospitais, blá, 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 né? Ou seja, nós temos aqui uma crítica social, nós temos um personagem específico, que é o que representa a mentira, né? E ele, então, agora vira o redator oficial do horário eleitoral. Ou seja, qual é a mensagem que essa charge quer passar, né? Que existe um engodo, uma enganação do eleitor neste horário eleitoral, em que são faladas coisas que normalmente não são cumpridas. Então, ele traz essa crítica social. É uma charge do Tacho que foi colocada no jornal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.
A charge sempre trabalha com um efeito de humor. Essa crítica, por mais contundente que ela seja, ela leva o leitor, o espectador, a rir, né? Ela tem um efeito de humor. Por quê? Porque ela trabalha com o exagero. Exagerando, o chargista consegue dar uma ênfase maior ao que está tentando dizer, ao evidenciar alguns aspectos que são marcantes e que ele se propõe a retratar. São aquelas distorções que distanciam o desenho da realidade, mas que vão aproximar da verdade. Quer dizer, a gente sabe que não existe o Pinóquio, personagem né, do Gepeto, mas existe o mentiroso, portanto, fica longe da realidade, mas mais próximo da verdade. Ao mesmo tempo, os exageros são responsáveis por enaltecer esse caráter cômico da charge e provocar o riso no leitor. Outra questão é o ridículo, né? O homem ri do ridículo humano, daquilo que foge à normalidade das ações dos homens, ao cotidiano, e as charges procuram expor essas figuras públicas, ou essa figura que está sendo a personagem protagonista da charge, a situações ridículas, a mostrar de forma não convencional alguns temas normalmente tratados com maior seriedade, como é o caso, por exemplo, do horário eleitoral, que é um assunto sério, é tratado nos editoriais, nas reportagens, de uma forma séria, mas na charge acabou sendo tratada humoristicamente. Existe também a questão da ruptura discursiva, ou seja, um final inesperado, que é usado muitas vezes nas charges, né, para provocar o efeito da comicidade. Então, se trata de uma ruptura de um discurso construído. Você vai construindo o discurso para um determinado fim e, de repente, você quebra essa expectativa. A surpresa é um fator imprescindível nesse caso. E é uma virtude do bom chargista saber esconder sutilmente do leitor para depois revelar somente no momento certo. É o caso lá da questão do progresso, né? Quer dizer, olha só, eu falei que o progresso ia chegar, tal e coisa, mas o que é esse progresso? A violência, que na realidade não é um progresso do ponto de vista positivo, né? A carga semântica da violência se opõe à carga semântica da questão do progresso. Outra questão presente na charge é a polifonia. Em várias charges, há enunciadores diferentes cujos discursos dialogam para produzir um sentido que o autor pretende passar aos leitores. Essa polifonia, ou seja, essa presença de diferentes vozes, e essas vozes podem ser verbais, não verbais, por isso que ele é um texto multimodal, pode ser aplicada de diversas maneiras por dois personagens, um personagem em um texto explicativo que contextualize a situação, enfim, pode se dar de diferentes formas. E a questão da intertextualidade. Uma charge nunca será autoexplicativa, ela não se explica por si só, sozinha. Muitas charges dialogam com notícias editoriais do próprio jornal em que foram publicadas. E, sobretudo, a charge dialoga com o contexto na qual ela está inserida, o contexto que deu, então, origem a ela. Vejam só a questão do intertexto nesta charge aqui, que foi publicada pelo IOT no jornal Zero Hora. Olha só o intertexto. Os traços dessa charge reconstroem uma cena de Guernica, aquele painel do Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Nessa charge, publicada no período de carnaval, vai receber destaque a figura do carro e a linguagem verbal vai contribuir para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, né? Então, vejam lá, vocês têm lá o trânsito no feriadão, é sempre um quadro dramático, né? Quer dizer, remete àquela dramaticidade do próprio quadro Guernica do Picasso. Uma outra questão presente na charge é a questão da ironia, né? O que é a ironia? É a afirmação de algo diferente do que se deseja comunicar. É quando você olha assim e diz assim, nossa, mas ficou tão bonito, e você está querendo dizer que ficou horrível, né? Consiste em não dar às palavras ou à imagem o sentido real ou completo, exatamente para significar o oposto do que se diz. É a questão, novamente, do progresso, né? Que progresso é esse que traz violência? Ele é uma involução e não uma evolução. É um disfarce para expressar uma coisa por outra, e com isso o chargista, ao invés de impor a sua verdade, de dizer, não, isso é assim porque eu acho que é assim, ele vai suscitar a interpretação
e a compreensão da sua mensagem. Ele vai mexer com o leitor, que vai ter que pensar a respeito daquela imagem, daquele texto verbal, e aí sim chegar aonde o chargista quer levá-lo. Portanto, a ironia deixa o texto mais leve, levando o leitor à crítica, à reflexão e ao humor. Então, vejam só aí uma outra charge, essa do Salvador, do jornal Estado de Minas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pelo fim do subemprego, vote em mim. Né? E aí você tem ali o rapaz que não está empregado, está no subemprego, com a criança ainda, o cachorro, né? Uma pessoa que você vê pelas vestes que não possui uma renda sequer mínima. E aí você tem uma ironia, né? Pelo fim do subemprego, vote em mim. Depois aqui ainda vocês têm a presença da polissemia e a presença da ambiguidade. O que é a ambiguidade? Ocorre quando existe uma duplicidade de sentido em uma ou mais palavras ou expressões em um texto ou enunciado. No caso aqui da charge do Ivan Cabral, né, rede social. E aí o rapaz diz, rede social aqui em casa é outra coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês viram, que tenha ficado mais claro para vocês quais são as características da charge, que possam identificar a diferença entre história de quadrinho, cartoon, charge, tirinha, e que a gente possa se ver em breve num próximo vídeo. Até mais!